falar hoje de 2 livros. Parece aquele cara, né, que faz vídeo no Instagram de cozinha. Vamos cozinhar hoje um pão com manteiga? Voltei ao santuário do Senhor, meu pai, nesse local sagrado para ele, porque ele ainda não voltou. Na verdade, ele tá quase voltando. Por que eu estou aqui de novo? Porque eu quis. E eu vou falar pra vocês sobre essas 2 obras, que uma delas eu já tava devendo. Mas sei que a maioria não gosta de vídeo de resenha, entende? Então, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu tenho aqui, então, A Peste, tá? A Peste do Camus, que foi lido em junho. E o outro eu tenho A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, que foi lido em julho. Esse vídeo tá saindo em agosto? Já tá saindo em agosto. Porque hoje é o último dia da nossa live. A gente vai pra live, encerrar essa LC. Então provavelmente quando esse vídeo sair a gente já tá lendo a leitura nova, Jude o Obscuro. Que eu tô muito feliz de poder rever essa história, né? Reler esse livro com o pessoal do clube. Então já entra aí na descrição, já vai lá e vê o link, vai conhecer o clube. É muito bom, é um espaço muito legal e eu adoro todo mundo que tá lá. O pessoal sempre conversa muito, eu acho que você vai gostar. A Peste foi um dos melhores livros que eu li nesse ano, tá? É um livro que eu já anotei bastante. Quem me acompanha nas redes, você não me acompanha ainda? Tá fazendo o que então? Não tem Instagram, então tá perdoado. Mas se você tem Instagram, vai lá me seguir, @brunilivros_. Eu já falei sobre esse livro lá em resenha. O que se fala da peste? Tem a ver com rato? Tem. Essa peste assolou na Argélia, que na época ela era colonizada pela França. O Camus, Albert Camus, ele foi um argelino, só que ele não era tão francês assim, porque ele nasceu na época que a Argélia era colonizada pela França. Eu falo um pouco sobre isso bem rapidamente na revista de agosto, que vai falar justamente sobre o James Baldwin, que foi para a França, e ele já sentiu ali, devido à colonização que teve e tudo mais, ele já sentiu ali o atrito entre franceses e argelinos. Como se os argelinos fossem o quê? Os negros, como se fosse o negro nos Estados Unidos naquela época. E o Albert Camus era chamado de pied noir, são pés negros. Então ele nunca foi considerado um francês de verdade. Mas foi na Argélia aí, nos anos 40, que assolou a peste. A gente pode associar o quê? Pandemia Covid-19 que a gente sofreu. Porém, não é só isso, tá? Não é só isso. Essa obra ela não se limita a uma pandemia, uma epidemia no caso daqui. Mas ela vai além também pra gente trazer as questões de nazismo, quando o nazismo invadiu a França. O próprio Camus, nos seus diários, falava sobre isso. E o próprio Camus também lutou do lado da resistência contra o nazismo, tá? Então, assim, muito do que aconteceu nessa obra reflete ao que o Camus passou durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente pode trazer várias simbologias dos ratos, das crianças morrendo, desse nível de senso que a sociedade estava tendo naquela época. Ai, é só uma gripezinha. E aí depois sente na pele o que é. Veio o quê? O isolamento. Logo, o isolamento seria o quê? A reflexão, né? E a gente tem o Padre Panelu, que é o padre que tem 2 visões aí, que é muito bom, gente. O padre é o seguinte, tem 2 sermões aqui. O primeiro sermão, ele vai falar sobre os fiéis. Os fiéis, ele vai lá, né? Imagina a cena, ó. Põe aqui, ó, a Bíblia debaixo do sovaco. Você tá salvo. Bíblia debaixo do sovaco, tu tá tranquilo, cara. Tu não vai pegar peste. Quem não tem a Bíblia debaixo do sovaco? Esse é o que tem que temer. Eu tô brincando aqui, tá, gente? Mas eu tô usando a simbologia aqui. Só que, quando uma criança morre, acabou. A criança morreu devido à peste. Uma cena muito forte. E a criança morreu. E aí, Panelu? Chamava de Panela, né? Lá nas lives. Nas lives a gente chamava ele de Panela. E aí, Panelu? E aí, seu Panela? Como é que fica? A criança morreu, tu ajoelhou para orar desesperado durante essa cena terrível da criança morrendo. Porque que acontece? O médico estava fazendo o soro e o nosso querido Dr. Rieu, ele é o nosso principal cronista, né, desses acontecimentos aqui. Ele estava lá com o pessoal que estava ajudando ele, os voluntários. E aí ele pega e
tenta colocar o soro nessa criança, já que a criança é a nossa única chance. Ela tá numa situação terrível e a nossa única chance é o soro. Tipo a vacina, tá? Não adiantou, a criança morreu e a gente tem uma situação bem complicada, né? Que afeta a sua fé. Isso afeta a sua fé. E afetou o Panelu. Porque o Panelu, depois desse episódio, ele fica doente também. Você crê em Deus, você não tem que ir ao médico. Ele não tinha certeza que era peste. Ele morreu, gente, sem saber se ele estava com a peste. E também morreu na dúvida, sabe? Justamente devido ao episódio com a criança que mexeu com ele. Nesses momentos que vai colocar todo ser humano que está na sua vidinha, nos seus hábitos, no seu dia a dia de trabalho, que vai abalar as extremidades. Vai colocar à prova um monte de caráter. Vai colocar à prova um monte de gente sob sua fé. Antes do Panelu ficar doente, ele vai lá fazer o seu segundo sermão. Só que dessa vez, o seu segundo sermão não é mais aqui, com a Bíblia debaixo do sovaco. Ele também não tá com a Bíblia debaixo do sovaco. Ele pega e fala: todo mundo deve temer a peste. Não só quem anda com Bíblia debaixo do sovaco. Tira essa Bíblia, porque não vai adiantar de nada. Todo mundo deve temer a peste. Eu achei isso incrível. O livro parece grande, mas é a minha edição, tá? O livro ele é pequeno, não tem nem 300 páginas. Mas os ratos também, eles podem trazer uma coisa interessante. Eles podem trazer não só o nazismo chegando, invadindo a França, mas os ratos também podem ser uma simbologia aos judeus, né? O isolamento pode ser também uma simbologia aos judeus. Então a gente vê todos esses símbolos retratados na obra que vão muito além a gente retratar a nossa vivência na pandemia. Claro que é uma das coisas que é impossível você não comentar. Foi um dos maiores eventos, né, do mundo, foi essa pandemia que nos assolou. Gostou do livro? Aí embaixo tem um link para você acessar na Amazon. Compra com o meu link caso você queira. E se você já leu esse livro, deixa nos comentários o que você achou. Vai lá, conta aí. Conta. Já foi? Agora a gente vai pro próximo livro, que é o mais recente, que a gente terminou. Esse A Peste eu li pela primeira vez, mas a inquilina, a moradora, a senhora de Whitefell Hall, né? A pregadora, a heroína. Esse livro eu reli, na verdade. Eu reli com o pessoal do clube e foi super divertido, foi super interessante. A gente conseguiu trazer as questões mais sérias e também fazer as brincadeiras. Vocês vão me perdoar porque a vida é barulhenta, tá? E as pessoas trabalham. Eu também tô trabalhando, mas as pessoas trabalham. É possível trazer esse silêncio total. Se você não estiver escutando, dá graças a Deus. Porém, o pessoal tá fazendo obra, tá limpando coisa lá fora, então por isso que vai ter um barulhinho aí. O que é a inquilina, a senhora de Whitefell Hall? Vou fazer aqui uma simulação. Entenderam? Basicamente é isso. A Helen estava aí fugindo no início da obra com a sua empregada Rachel e o seu pequeno filho, o pequeno Arthur. Toda essa história na visão do Gilbert, que tá meio à toa, né? Eu vou aqui contar uma historinha pro meu cunhado, o Jack Halford. Tu não tá fazendo nada, cara. A gente não tem nada pra fazer. Tá meio à toa. Eu vou fazer umas cartas aqui pra você e te contar a minha história. Ah, mas eu não quero saber não. Ah, mas tu vai querer saber. Olha só que, assim, se você parar pra pensar, é meio louco mesmo. Ele pega o diário que a Helen confiou ao Gilbert pra contar a história dela pra ele e ainda coloca nas cartas pro Halford. Eu acho que o Gilbert não é confiável. Brincadeira, gente. Mas, então a Helen chega lá, nesse local que não tem o nome específico, mas a terminação é Char, né? Então a família Markham, que é a família do Gilbert, vai conhecê-la e vai ser o momento, tá? É a namoradinha da Inglaterra. Helen Graham, de onde ela veio, o que ela faz, o que ela come. Todo mundo queria saber dela. Iam pra igreja, queriam saber dela. E ela vivia reclusa em Whitefell Hall, num local meio
meio não, né, estranho, quase que impossível de alguém habitar ali, tanto que ela usa só alguns cômodos dessa casa, e o Mr. Lawrence é quem alugou para ela. Então assim, tem muita fofocaiada, o povo não sabe de nada, não se atenta à verdade, né? Então quando a Helen vai visitar os Markham e trocar algumas letras ali, umas palavras com o povo desse lugar, as pessoas começam a fazer o quê? A julgar de acordo com o que elas escutam. Saber a história de fato ninguém quer saber não. A fofoca une o povo, gente. A fofoca une. A fofoca une o brasileiro. Mas a gente tem então a Helen que vai lá, rebate. Não tem medo de falar o que pensa. Então a gente conhece a Helen com 26 anos e com um filho pequeno. E ela mostra que ela educa o filho de maneira diferente. E ninguém vai falar como ela tem que educar o filho dela. O Gilbert no início, ele deixa claro que naquela época, aos 24 anos, ele não achou estranho. Não curtiu tanto assim, mas queria saber mais sobre essa Helen. Qual é dessa Helen? Estamos aqui à toa, né? Isso porque ele é fazendeiro. Mas estamos aqui à toa. Tinha muito tempo pra ir pra Whitefell Hall pra conhecer essa Helen, mas tudo bem. Mas enfim, a família toda vai ficar enchendo o saco da mulher pra poder saber a sua verdade. O Gilbert acaba se apaixonando pela Helen e ele acaba ficando meio de saco cheio das menininhas que ele flertava, uma delas, Eliza Millward, né, que é bem infantilzinha. Então é basicamente isso, e ele vai ter acesso depois aos diários da Helen Graham. A gente muda a narrativa para a Helen, para conhecer a sua história de quando a Helen era uma garotinha de 18 anos. Helen tinha 18 anos e vivia com os tios. O pai dela era alcoólatra, incapaz. Ela tá numa fase agora de arrumar o quê? Pretendente. Casar, minha filha. Vambora casar, pega tuas trouxas, vamos casar. Ela tinha uma independência dentro de si. Ela falou, eu vou casar, mas eu vou casar com quem eu quiser. Que isso? Eu caso com quem eu quiser, não é o que vocês vão mandar. A tia dela, uma mulher sensata, mais velha, falou, olha só, o negócio é o seguinte, você vai ter que casar com um homem assim, assim, assado. Ela vai gostar de quem? Do bad boy. O libertino. Arthur Huntington, tá? Ela vai gostar desse. Mas a Helen tinha esse negócio de bom. É uma coisa que é muito louvável na personagem, tá? Uma personagem que a gente pode identificar com uma pessoa real na nossa vida, é muito interessante uma menina de 18 anos naquela época ter uma independência de ela mesma analisar e estudar com quem ela vai ficar. Mas aí vem a experiência de muitos anos da tia dela, né? Que era Margaret Maxwell. Que ela fala, minha querida, você não foi tentada ainda. Não encontrou aquele cara que vai te tentar e você vai fazer burrada. A gente sabe, né? A gente sabe. A Helen começa a usar até a Bíblia para justificar que a escolha dela foi correta. Mas, se ele for realmente isso que todo mundo fala, um homem entregue aos vícios, bebida e tudo mais, ela vai salvá-lo. Ela vai de tudo, através da sua crença e da sua religião, salvar Arthur Huntington. Acontece que o Arthur não quer ser salvo. Tá cheio de dívida e casou com ela por dinheiro, porque tem o dote e sabe que ela também pode ser uma forte herdeira do seu tio. Eu acho que vai ser o inferno dos dois lados. O Arthur, ele é um cara que tem essa vida dele rotina, né, de vícios e tudo mais, tanto que a gente até comentou que poderia também ter vícios em drogas, porque quando ele voltava das suas viagens, ele voltava muito agressivo, com febre, muito mal, então acho que não era só o álcool que rolava por ali. E fora as traições também. A Helen querer salvá-lo quando ele não quer ser salvo. E ele já tinha uma implicância com ela por ser religiosa. Ai, minha filha, menos. E a Helen, no caso, ela acreditava tanto naquilo que não importa o que ele falasse também, ela ia fazer de tudo pra salvá-lo. Só que chega uma hora que a gente não aguenta, né? Chega uma hora que a gente fica cansado. Ela aguentou o máximo que ela... Ó, o meu filho aqui, o pequeno Arthur, né? Tá me irritando já. Ela aguentou o máximo que ela pôde, gente. Ela então trama fugir. E como ela já tinha essa independência dentro de si, ela queria vender até os seus próprios quadros, porque ela era uma pintora. Mas na época, que a mulher que fosse vender alguma coisa, ganhar lucros, o dinheiro todo seria do seu marido, até mesmo a guarda do filho. Ela vai ter o filho ainda, no meio desse caos todo, ela ainda engravida do marido e tem o pequeno Arthur. Já começou errado porque, olha só, gente, ela já tinha, lá no início, aos 18 anos, quando ela tava ali de tititi com ele, ela já sabia de umas coisas que ele contava pra ela. Ela poderia ter feito o quê? Esse cara não é bom pra mim, vou ter problema. Não.
vou aceitar o fardo, o sacrifício, vou salvar esse cara. Mas ela vai ter, então, esse filho dela, que ela vai fazer de tudo para que ele não seja igual ao pai, né? Então, por isso que ela tem esse medo com a bebida, de fazer com que crianças, que era muito comum na época, meninos, somente meninos, meninas não, mas somente os meninos poderiam experimentar bebidas, né? E ela tinha medo de gerar esse vício, então ela morria de medo dele ser igual ao pai. Mas acho que é legal você também experimentar essa história. Eu sei que eu falei de uma forma descontraída aqui, adoro lidar com a literatura de maneira séria e também descontraída. E se você quiser entrar no meu clube, a gente faz bastante isso também, tá? A gente fala de coisas sérias, coisas importantes sobre a obra, e a gente consegue brincar também. E não tem como, em uma novela, a gente também não tem interpretações desse modo, né? E se você tem outras interpretações, deixa aí nos comentários. Já foi? Já clica aí, hein, que eu tô te vendo. Essas foram as resenhas. Será que eu posso chamar de resenha? Fala aí. Isso foi uma resenha? Uma não resenha? Foi uma blasfêmia contra a literatura clássica? E se você entrar no meu clube a partir de agora ou a qualquer momento, você tem acesso ao material que eu criei dessas duas obras. Todo final de LC, no último encontro, a gente tem slides fazendo resumão da obra, slides bem legais que eu sempre crio. E no caso da Peste, eu fiz tipo um documentário sobre a obra. E aqui na Inquilina eu criei uma situação de que Whitefell Hall está abandonado e deixou várias histórias para trás com seus retratos abandonados. Então vai ser bem legal também, vai ser hoje no caso, vai ser bem divertido. Se você entrar agora, você tem acesso a todos os materiais desde a LC de fevereiro. Então foi isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vou tentar trazer resenhas mais desse tipo. Se você achou terrível, também coloca nos comentários. A sua opinião é muito bem-vinda, seja positiva ou negativa. Eu não consigo viver sempre da mesma forma, como eu já falei pra vocês. Então, às vezes eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu posso me arrepender depois? Eu posso. Meu Deus, menina, por que você fez isso? Se eu ficar me arrependendo de tudo o que eu faço, de todas as ideias que eu faço, eu nunca vou viver, né? E se vocês quiserem, eu trago mais resenhas assim, trazendo uma questão mais descontraída, mais séria. É isso, gente. Eu cansei, tá? Tchauzinho, tchau! Meu filho Huntington, meu filho pequeno Arthur. Pequeno Arthur, o que aconteceu com você, Arthur? Oh, meu filho Arthur, meu filhinho Arthur, meu filho Arthur. Dá tchau, Lili, dá tchau. Tchau! To know how long you can run. Well, I don't wanna wait at the end of the road, just enough to go round. Some say there's still hope if you don't make a sound. Well, I just wanna scream